Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês em mais esse dia, nesta quinta-feira, um dia abençoado que o Senhor providenciou para que nós estivéssemos aqui juntos para estudarmos a Tua Palavra. Que vocês estejam tendo, uma semana muito abençoada junto com a família de vocês, em nome de Jesus. Hoje, como todas as demais mensagens, como todos os demais devocionais e ensinamentos, são mensagens preciosas, valiosas, vindas diretamente do Mestre dos Mestres, que é Jesus Cristo. O tema de hoje é Mantenha o olhar em Jesus. E o texto é em Mateus. Nós vamos ler Mateus 14, versículos 28 e 29. Eu convido você a juntos efetuarmos a leitura da Bíblia, que é a palavra do Senhor. Mateus 14, 28, 29. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, porque por sobre as águas. E ele lhe disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Esses dois versículos, eles fazem parte de um trecho onde fala que Jesus anda por sobre o mar. Os discípulos estavam no barco e Jesus havia se retirado para orar sozinho. Quando Jesus volta, o barco já estava longe, já bem lá para o meio do mar. E um vento muito forte, diz a Bíblia, batia no barco e jogava o barco assim de um lado para o outro. Movimentava muito aquele barco. E os discípulos começaram a ficar muito preocupados e atemorizados com aquela tempestade, aquele vento forte por sobre o barco. E então ao longo assim, eles olham lá longe e viram algo se movimentando sobre as águas. E aí eles falam: nossa, é um fantasma. E ficaram atemorizados. E então Jesus, vendo o temor deles, Jesus disse: não temam, sou eu. E aí eles reconhecendo Jesus, Pedro, quando reconhece Jesus, diz, que nós lemos aqui: se és tu, Senhor, manda que eu vá contigo, que eu possa andar também como o Senhor está andando sobre as águas. E aí Jesus diz a Pedro: então vem, pode vir. E Pedro, naquele momento, tira os pés do barco, coloca sobre a água do mar e começa a andar como Jesus estava andando. Sobre significa acima das águas. Não afundava, como se ele estivesse andando num chão firme. Ali estava aquele mar imenso, com aquela tempestade, aquele vento, e Jesus andando sobre a água. E Pedro, olhando para Jesus, preste atenção nisso, olhando para Jesus, começa a andar também sobre as águas. Porém, nós não lemos, mas vamos fazer a leitura agora. No versículo 30, Pedro, quando começa a reparar, diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, ou seja, a afundar, gritou: salva-me, Senhor. No momento em que Pedro tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. No momento em que Pedro tira os olhos de Jesus e começa a observar o vento, aquela coisa horrível, e olha a água do mar, ele começa a ter medo e começa a afundar. Aqui Deus quer falar com você que quando você está passando por um problema, quando você está na tempestade, o vento é muito forte e bate no seu barco, e você acha que o barco vai virar e você vai afundar, ele diz assim: olhe para mim, tenha fé, olhe e mantenha o olhar firme em Jesus. Olhe para mim, Jesus diz para você.
E aí você vai andar sobre as águas. O vento não vai derrubar o seu barco. Você não vai submergir, ou seja, você não vai afundar, o seu barco não vai virar e nem você vai se afogar. Você não vai afundar. Se você mantiver o seu olhar fixo em mim. Isto é palavra de Deus hoje, nesta quinta-feira, neste dia, para que você tenha fé em Deus, mantenha o seu olhar fixo em Jesus, independente da tempestade que você esteja passando. Independente do vento forte que esteja batendo à sua porta, do vento forte que esteja passando pelo seu barco. Mantenha o olhar fixo em Jesus. Não olhe para o vento, não olhe para o mar, não olhe para a tempestade, porque se você tirar os olhos de Jesus, se você começar a olhar para o problema, se você começar a olhar para o vento, para a tempestade, para o mar, tirar os olhos de Jesus, você vai ter medo. E o medo vai fazer com que você perca a fé. E aí você vai começar a afundar, a submergir. E o problema vai tomar conta de você. O problema vai tomar conta da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua profissão, do seu estudo. Seja qual for esse problema, ele vai dominar você. E aí a sua fé vai desaparecer. Você não vai conseguir mais olhar para Jesus, que é o Todo-Poderoso, o Deus do impossível, e pode acalmar a tempestade, resolver e fazer você andar por sobre as águas. Então, hoje, Deus está dizendo, não olhe para o problema, não olhe para a dor, não olhe para o vento, não olhe para a tempestade, olhe para mim. Mantenha os olhos fixos em mim, porque eu sou aquele que vou acalmar a tempestade. Eu sou aquele que vou dizer ao vento, pare, e ele vai parar. Eu sou aquele que vou segurar o teu barco para que ele não vire. E eu sou aquele que vou segurar na tua mão para que você continue andando por sobre as águas e não submerja e não afunde. Portanto, não olhe para o problema, olhe para Jesus. Mantenha a sua fé firme e os olhos fixos em Jesus. Não tenha medo, porque o medo faz a fé desaparecer. E se a sua fé desaparece, o seu olhar se desvia daquele que é o foco, que é Jesus Cristo. Que é Ele que pode resolver a sua situação e o seu problema. Em tempos difíceis que passamos, vendo tantas guerras, pestes, tantas doenças, tantas coisas ruins que têm acontecido, problemas imensos financeiros, outros problemas tantos, famílias sendo destruídas, pais voltando-se contra filhos, filhos contra pais e tantos outros tipos de problemas. Jesus está dizendo, olhe para mim. Não olhe para o vento. Não tenha medo. Tenha fé e o olhar fixo. Essa palavra, amados, hoje é para que você não perca a fé, mas mantenha o seu olhar fixo em Jesus. Que o Espírito Santo possa ter falado com você poderosamente neste dia. Que você realmente mantenha o seu olhar fixo em Jesus. Passe pelo problema, ande por sobre as águas e alcance a vitória em nome dele, em nome de Jesus Cristo. Feche os teus olhos agora, eu quero orar com você. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, muito obrigada pela tua palavra que foi poderosa e muito obrigada por nos ensinar para nos abençoar. Obrigada, Senhor, por ser o nosso baluarte, nosso escudo, a nossa fortaleza. Fica conosco no restante desse dia, dando-nos também uma noite de descanso abençoada. Abençoa o restante da nossa semana, o final de semana que se aproxima. Guarda a nossa casa, nossa família, os nossos animais e os nossos bens. Cubra-nos com teu sangue e coloca os seus anjos acampados ao nosso redor, livrando de todo o mal.
Em nome de Jesus. Amém. Que todos vocês possam ter um excelente e abençoado final de semana. Domingo, culto presencial na igreja, às 18 horas. E você é o meu convidado. Próxima semana, terça e quinta, novos devocionais com ensinamentos vindos diretamente do Senhor e abençoados para a sua vida. Fiquem com o meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e eu aguardo você terça-feira no próximo devocional. Até lá, em nome de Jesus.